Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu estou descabelada porque sextou, né? Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o estado da sua saúde mental. A minha saúde mental está cada vez mais prejudicada e o grande termômetro, quem é meu aluno sabe, é o meu cabelo. Quanto mais bagunçado o meu cabelo tá, mais confusa e cansada eu estou. Então vocês podem imaginar que eu estou ali chegando ao ápice do cansaço agora que a gente se aproxima do Enem. A propósito, me conta quando que você está assistindo a este vídeo, porque este vídeo está sendo gravado hoje, dia 14 de outubro de 2022, mas eu sei que tem gente que assiste em vários outros dias, ok? Bom, hoje, dia 14 de outubro de 2022, nós temos discutido o processo eleitoral brasileiro, dado que a gente está no segundo turno para a eleição presidencial e, em alguns estados, para a eleição de governador. Especificamente, eu queria começar o nosso giro de hoje falando sobre esta notícia, tá? Esta notícia saiu hoje. Meu Deus, que pessoa atualizada! Hoje, 14 de outubro de 2022, divulgação de fake news correspondem à maior parte das representações do Tribunal Superior Eleitoral, né? A gente tem várias denúncias. Então aqui, ó, vou escrever uma palavra bem sensacionalista. Denúncia bomba. A gente tem várias denúncias de uso de fake news, ou seja, notícias falsas no atual processo eleitoral. E como eu gosto de polêmica, faz um favor para mim, coloca aqui embaixo no comentário qual é a sua notícia falsa favorita. A que eu mais gosto é a Pablo supostamente estar grávida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa, para mim, é a favorita de todas. Se você for escrever a expressão fake news, lembra, ela não está ainda dicionarizada, portanto, a minha sugestão é que você escreva desse jeito, ó, entre aspas, para sinalizar que é, né, um termo de origem estrangeira. Se você quiser, você pode também usar o seu equivalente, notícias falsas. Ou você pode, eventualmente, usar termos que expliquem, que parafraseiem notícias falsas ou fake news. Essas informações erradas, essas tentativas de manipulação da opinião pública, essas campanhas de desinformação, entre outros. Se você for muito elegante, você pode chamar isso de inverdade, para não usar a palavra mentira, né? Vou pôr aqui inverdade. Eu acho muito bonito. Quando você vai, né, confrontar um mentiroso, você fala assim, você está dizendo inverdades. É muito elegante, né? É muito eufemismo para uma pessoa só. Bom, essas notícias, como sempre, ficam disponíveis para vocês aqui na descrição desse vídeo e vão para o meu canal do Telegram. Então, divulgação de fake news corresponde à maior parte das denúncias ao Tribunal Superior Eleitoral. Essas denúncias vão ser, obviamente, investigadas e podem se converter ou não em punições pelos seus responsáveis, aos seus responsáveis. Especificamente, uma pessoa que tem sido acusada, presta atenção, eu não falei que ela necessariamente faz. Ela é acusada de propagar fake news, seria a ex-ministra da Família da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, né? Advogados pedem que STF, Superior Tribunal Federal, tome providências sobre fala de Damares no inquérito das fake news. Grupo Prerrogativas, e aqui, gente, é uma falha, tá? Esse grupo é um grupo e esse é o nome, então tinha que ser P maiúscula, a notícia tá errada. Protocolou o pedido em 11 de outubro. Senadora eleita pelo Distrito Federal e ex-ministra do governo Bolsonaro, fez um discurso sem provas dentro de um templo evangélico, falando
sobre um suposto, ou na verdade vários supostos casos de violência contra crianças. Vocês devem ter visto esse babado. Quando confrontada, se tinha provas, se tinha imagens ou documentos, a Damares já esclareceu que ela não viu um caso em específico. Ela ficou sabendo disso pelo que as pessoas falam nas ruas. Deixa seu comentário, porque eu não quero polemizar. Dada falou como se fosse verdade, como se fosse um fato, algo que ela supostamente ouviu pelas ruas do Brasil, né? E é engraçado porque as ruas do Brasil falam muita coisa. Outra notícia que eu acho que tem a ver com essa discussão é: ministra do Tribunal Superior Eleitoral suspende vídeo da campanha de Bolsonaro com montagem de fala de Lula. Houve cortes no vídeo original, o vídeo original já foi encontrado, e para a juíza, para a ministra, não sou eu que estou falando, para Maria Cláudia Buchianeri, montagem é grave manipulação de declarações. Apoiadores de Bolsonaro também têm divulgado fake news sobre Lula entre evangélicos. Ou seja, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né, uma série de utilizações ideológicas, políticas, de notícias falsas, intencionalmente ou não. Tô sempre tirando o meu da reta, como você pode perceber, né? E aí, quando a gente está discutindo fake news, notícias falsas, desinformação, inverdade, os diversos tipos de negacionismo, então vou até escrever aqui a nossa situação problema, a partir dessas fake news, essas notícias falsas, um dos desdobramentos é a expansão dos movimentos negacionistas. Por exemplo, o movimento anti-vacina, um movimento negacionista histórico, pessoas, por exemplo, que negam que tenha havido o Holocausto ou a ditadura militar. O negacionismo terraplanista, que acredita que a Terra é plana. Mas é óbvio que eu sei que a Terra é plana, né? Tanto que chama planeta. Se a Terra fosse redonda, chamava redondeta. Beleza. Voltando, a gente observa que uma das coisas que movimenta o mundo das fake news, das notícias falsas, da desinformação, da inverdade, e que se traduz, por exemplo, nos diversos negacionismos recentes, né? Outro dia eu fiquei sabendo que tem gente que nega a existência da força da gravidade. E essas pessoas mereciam cuspir para cima, não é mesmo? A gente tem isso tudo sendo baseado no conceito de pós-verdade. Gente, só para vocês guardarem, a expressão pós-verdade foi cunhada pelo dramaturgo sérvio Steve Pesic. E é um eufemismo, no final das contas, para a palavra mentira, né? O que a gente normalmente chama de pós-verdade acaba sendo, na verdade, uma manipulação massiva da opinião pública operada por meio de técnicas da publicidade. E aí você pode ter como objetivo vender um produto, insuflar uma certa ideologia, fazer um político crescer ou cair na opinião pública, entre outros. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a palavra pós-verdade foi eleita a palavra do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é talvez o dicionário mais famoso do mundo inteiro. E para o dicionário Oxford, a definição é... Eu estou até com uma colinha aqui, ó. Vamos colocar na outra câmera, porque temos uma colinha, para vocês não acharem que eu decorei isso, ó. Estou na colinha. Para o dicionário Oxford, pós-verdade é um adjetivo que significa relacionado a ou que indica circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. É quando eu deixo de lado a racionalidade, os fatos, a realidade e
deixo se sobrepor a isso a minha emoção, a minha crença pessoal. E na hora que eu vejo isso, eu penso quase que automaticamente num fenômeno sobre o qual eu já falei aqui nesse canal 200 vezes, que é o viés de confirmação. Vamos escrever. O viés de confirmação é um viés cognitivo, ou seja, é um dos elementos que influencia a maneira como a gente constrói o conhecimento e lida com o conhecimento. Então, aqui, viés de confirmação, que é um de vários tipos de vieses cognitivos. E o viés de confirmação diz respeito ao fato de que nós tendemos a prestar mais atenção ou acreditar mais em indícios, em sinais que confirmam a nossa visão de mundo pré-existente. Então é muito mais fácil acreditar numa fake news que fala mal daquele político que eu odeio do que uma fake news que fala bem do político que eu odeio. Então eu tendo a confiar nos indícios, nas notícias, nos dados que me chegam e que confirmam a minha visão de mundo que já existia. Caso vocês queiram, vale a pena, a revista Veja fez há relativamente pouco tempo uma matéria respondendo por que o cérebro tem facilidade para aceitar fake news. Olha o subtítulo. Tal inclinação inerente ao ser humano é conhecida pela ciência como viés de confirmação. Saiba como evitá-la. Um exercício que eu faço constantemente para evitar o viés de confirmação é, toda vez que eu recebo uma notícia, eu vou atrás da fonte da notícia para ver se merece credibilidade ou não. Que tipo de veículo trouxe essa notícia? Quando essa notícia surgiu pela primeira vez? Quais são os responsáveis por essa notícia? Por quê? Boa parte das campanhas de desinformação tem como objetivo, né, a difamação de figuras públicas ou a criação de uma imagem supostamente positiva de outras. Em relação a esse assunto, que tem sido a minha obsessão nos últimos tempos, eu gostaria de indicar 2 livros que já estão baixadinhos no meu Kindle. Oi, Amazon, me patrocina. Vou até conversar sobre isso. Gente, vamos ter uma conversa íntima. Deixa eu mudar de câmera aqui. Olha, se você gosta do conteúdo desse canal, neste instante, deixa um like aqui. Assina o canal, ativa as notificações, né? Ativa lá o sininho e tudo mais. E, principalmente, divulga o meu canal. Tira uma foto da tela do seu computador, do seu celular, do tablet e marca a Amazon. A Amazon deveria me patrocinar, dado que eu indico tanto livro aqui. Ou você pode avisar para o seu cursinho que eu estou disponível para aulas, para escrita de material didático. Avisa para o seu primo que trabalha na televisão que eu danço muito bem. Mentira. Mas fala que eu posso dar uma entrevista sobre o Enem, sobre a redação, entre outros. Me divulga, que eu te divulgo. Depois deste momento muito jabazeiro, eu quero indicar o livro A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, que é uma pessoa que vale muito a pena vocês seguirem no Twitter, principalmente, que é onde eu a conheci. Olha o subtítulo. Notas de uma repórter, porque ela é jornalista, sobre fake news e violência digital. Ela vai abordar, acima de tudo, a utilização das fake news como uma maneira de organizar linchamentos virtuais, cancelamentos, agressões virtuais, e isso é muito usado no Brasil como uma forma de calar vozes críticas a certas figuras de poder, ok? Um outro livro que também tem tudo a ver com essa discussão é Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, e olha que louco o subtítulo. Como as fake news, as teorias da conspiração, por exemplo, Pablo está grávida de Lula, e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Eu não quero falar muito sobre isso, porque eu tenho medo de chorar. Outro dia, a minha mãe me falou de uma fake news a que ela foi exposta. E era uma fake news que envolvia a Anitta e o Lula. Deixa aqui nos comentários qual que você acha que foi a fake news que envolvia Anitta e Lula e que a minha mãe recebeu no WhatsApp e me falou outro dia. Eu não tive nem forças para rebater, né? Jovens, força
nesse processo eleitoral. E como este quadro se chama Janaflix, eu obviamente trouxe alguns filmes que podem ser usados para a gente discutir. Por exemplo, fake news, notícias falsas, pós-verdade, negacionismo, entre outros. Eu vou começar por Idiocracia, que é um filme um pouquinho mais antigo, é de 2006, e que conta a história desse cara, que é um cara normal, mediano, ele chega a ser medíocre, e que ele fica congelado durante 500 anos, e quando ele acorda, ele está numa idiocracia, ou seja, um sistema de poder dominado por idiotas. Houve uma regressão do QI médio da humanidade. E aí, quando ele reaparece, ele é o ser humano mais esperto e inteligente. E a gente vai conversar, né, óbvio, sobre o fato de que talvez a gente esteja emburrecendo. Eu não acho que a gente ainda, né, está numa idiocracia, mas a gente está andando para lá. Mas eu acho que vale a pena vocês procurarem e depois colarem aqui nos comentários o significado da palavra caquistocracia. Eu acho que nós estamos já vivendo uma caquistocracia. Deus Google, coloca aqui embaixo no comentário o que é uma caquistocracia. Tem a ver com a palavra caquético. Tem a ver com a palavra caco. Dei uma dica. Bom, um outro filme que eu indico muito está na Netflix, que é Rede de Ódio, né? Rede de Ódio é um filme que fala sobre um grupo que trabalha com pós-verdade, né? Com notícias falsas, e o quanto que isso se volta para o personagem principal, para o protagonista. Ele trabalha fabricando notícias falsas e ele acaba sendo vítima dessas notícias falsas, né? Há o famoso quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente viu isso muito nessa campanha eleitoral, né? Não vou dizer mais nada. Não quero polemizar. Além de notícias falsas, a gente pode também pensar sobre o impacto das notícias falsas na corrosão, por exemplo, do sistema democrático, da maneira como a gente vive. E para isso tem um documentário assustador que está na HBO Max, que se chama Depois da Verdade, Desinformação e o Custo das Fake News, que vai falar sobre um ecossistema de criação de fake news nos Estados Unidos e que influenciou no rumo das eleições nos últimos anos. Mas dá pra gente pegar e pensar se alguma coisa parecida aconteceu no Brasil e se tem eventualmente algum político no Brasil que se inspirou no que foi feito nos Estados Unidos. Bom, para encerrar, eu não gosto de sair sem dar um repertório mais tradicional, mais filosófico. Eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro da filosofia e eu gostaria de falar do Jean-François Lyotard, que era, na verdade, um autor, filósofo francês contemporâneo, que tem o conceito de crise das metanarrativas, ou seja, as grandes explicações unificadoras do mundo estão perdendo credibilidade. As pessoas já não se sentem mais propensas a acreditarem, por exemplo, no discurso religioso ou no discurso progressista, entre outros. As instituições e os discursos norteadores entram em crise e a gente substitui isso, por exemplo, com discursos fundamentalistas ou pós-verdades que, né, massageiam o nosso ego. Olha o que o Lyotard diz. A tecnologia do computador transformou o conhecimento em informação que é arquivada em banco de dados, pertence a grandes corporações. Essa informação é julgada pelo seu valor comercial e não pela sua verdade. O conhecimento é produzido para ser vendido e a gente pode se perguntar quem lucra com as notícias falsas. Até o fim de semana.